Olá, alunos do terceiro ano, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos fazer o resumo das aulas de História. As páginas são da página 2 até a página 13. Então, eu vou reler alguns conteúdos com vocês, passar algumas atividades, combinado? Então, vamos lá. Bom, o conteúdo que a gente vai resumir é o dos lugares de memória, que começa na página 2. Aqui na página 2, no Troca de Ideias, depois de lermos essa imagem, observarmos, a gente vai conversar sobre isso. O que seria? Você já passou por algum lugar semelhante ao da foto? Bom, eu já passei, não neste lugar, né, que é o Centro Histórico de Salvador, na Bahia, mas eu já fui em algumas cidades históricas. Então, eu já passei por lugar semelhante. E o próprio centro aqui de São Paulo é parecido. 2. Que elementos na foto mostram parte do passado da cidade de Salvador? Eu acho que são as igrejas, o próprio calçamento das ruas, né? Tudo isso nos mostra que teve um passado ali, né? Que não é uma cidade nova, não é uma rua nova. 3. O que é possível fazer para que as construções como as da foto continuem a fazer parte da vida das pessoas? Bom, aí os moradores tentarem preservar e os governantes zelar por esse patrimônio, né? A gente está finalizando já o conteúdo e a gente entendeu como é que isso pode ser feito. A gente estudou sobre a humanidade, a gente vem entendendo sobre os patrimônios, né? Sobre a preservação. Aqui na página 3, a gente estudou sobre o Centro Histórico daqui de São Paulo. Eu vou ler só esse pedacinho aqui para você, que é a fundação da nossa cidade. A cidade de São Paulo surgiu de um colégio formado por padres jesuítas em 1554. Iniciaram um povoado em uma região habitada por povos indígenas, os Tupiniquim. Inicialmente, os jesuítas usavam o nome de Vila de São Paulo de Piratininga para o local que só se tornou cidade, agora chamada São Paulo, em 1711. Por ser a primeira construção levantada no local, o pátio do colégio ou pátio do colégio, em grafia antiga, é considerado o marco inicial da cidade. A construção original não existe mais. No lugar foi construído um edifício com características semelhantes e atualmente abriga o Museu Anchieta, como está registrado na foto. Bom, eu vivo muito no centro de São Paulo, eu gosto de ir lá por causa da Biblioteca Mário de Andrade, então eu conheço muito bem essa construção aqui. Eu espero que vocês já tenham ido. Se vocês não forem, esperem passar a quarentena para poder ir aí, que vale a pena o passeio. É um lugar muito bonito, é um museu bem interessante. E aqui no Eu Faço Parte da História, eu pedi para vocês fazerem uma atividade numa folha extra. Vamos ler? Em uma cidade, há diversas construções, teatros, igrejas, residências, casarões com arquitetura de determinado período, entre outros espaços. O centro histórico de uma cidade geralmente é formado por construções de diferentes épocas que ajudam a contar a história do local. Então, além do pátio do colégio, o Centro Histórico de São Paulo é formado por outros espaços, como a Catedral da Sé e o Teatro Municipal, que é o que está sendo mostrado aqui na foto, e eles foram construídos em diferentes épocas. Bom, aqui, pessoal, eu faço parte da história, que é com vocês, né? Eu pedi para vocês pesquisarem, né? Vamos ver, com professores colegas, pesquisem onde ficam as construções mais antigas da cidade, onde se localiza a escola. Programem uma visita a esses locais. Infelizmente, isso não vai poder acontecer, né? Durante a visita, use o seguinte roteiro para fazer as observações. Onde estão localizadas as construções históricas? Que construções são essas? Que histórias elas contam sobre a cidade? E se essas construções estão bem preservadas? No caderno, registre as observações da sua visita. O que vocês podem fazer? A minha sugestão é vocês procurarem no Google essas construções, olharem imagens, lerem um pouco. No site da prefeitura deve ter alguma coisa, né, para vocês encontrarem aí as exposições, porque infelizmente a gente não pode ir por vários motivos.
Então, essa é a atividade que vocês vão fazer. Pesquisar e fazer uma folha extra, como eu já tinha escrito aqui, e guardar, que a gente vai pedir. Aqui na página 3, no material de apoio, observe o mapa da cidade de Mariana, Minas Gerais, indicando as principais construções que contam um pouco da história desse lugar. Use esse mapa como exemplo e no espaço a seguir, desenhe o mapa de parte da cidade onde você mora, apresentando algumas das construções históricas. Então, por isso que é importante vocês pesquisarem sobre as nossas construções históricas para conseguir fazer um mapa parecido com esse aqui, Centro Histórico de Mariana, Minas Gerais. Então, olha, eles colocaram estação de trem, terminal turístico, casas de diferentes épocas, casa de cultura, museu, catedrais, antiga casa de câmara e cadeia e Praça Minas Gerais e Pelourinho. Então, baseando-se nesse mapa e fazendo a pesquisa sobre o Centro Histórico de São Paulo, vocês vão conseguir fazer um mapa parecido com esse nesse espaço. Continuando. Depois de conhecer sobre os centros históricos, nós conhecemos sobre os monumentos que contam histórias. E aqui na página 7, eu sugeri, alguns monumentos para vocês pesquisarem e fazer as atividades 1, 2 e 3. Então, alguns monumentos históricos da cidade de São Paulo. Monumento às Bandeiras no Parque do Ibirapuera, Obelisco aos Heróis de 32, Monumento à Independência no bairro do Ipiranga e Estátua do Borba Gato em Santo Amaro. Então, com esses 4 aqui monumentos, vocês conseguem fazer uma pesquisa, procurar na internet, ver imagens, ler informações e responder as pesquisas aqui do Eu Faço Parte da História, combinado? Dando sequência, nós estudamos sobre praças e suas histórias. Nós lemos o texto, vocês fizeram as atividades aqui da exploração dos documentos. Depois veio mais uma atividade que é para vocês pesquisarem. Então vamos lá, eu faço parte da história, página 10. Com o professor e colegas, pesquise qual é a praça mais antiga da cidade onde está a escola. Após a pesquisa, responda as questões. Então, vocês vão pesquisar no Google a praça mais antiga da nossa cidade e responder tudo isso aqui, combinado? Se vocês conseguirem arranjar uma imagem atual e antiga, vocês façam o número 2. O mais importante é a número 1. A número 2 é só se vocês realmente conseguirem encontrar as imagens. Dando sequência, nós estudamos sobre centro histórico, monumentos, ruas e praças, e agora nós vamos para histórias que as ruas contam. Então, nós lemos toda essa imagem com atenção, cada quadradinho aqui é importante ler, tá bom? Explorando os documentos. O senhor Ariosto nasceu em São Paulo em 1900. Leia o depoimento dele sobre a rua onde morava quando criança. A Avenida Paulista era bonita, calçamento de paralelepípedos, palacetes. As outras ruas eram semi-calçadas, cobertas de árvores de mata. De noite, os lampioneiros vinham acender os lampiões e de madrugada voltavam para apagar. Minha rua tinha poucas casas, uma aqui, outra a 500 metros. Naquela época faziam casas bem grandes. A nossa tinha quintal com pé de laranjeira, mexerica, ameixa e abacate. Minha mãe gostava muito de flores e plantava rosas, margaridas e violetas. O que são lampioneiros, pessoal? Trabalhadores que acendiam os lampiões das ruas quando não havia luz elétrica. Então, vocês vão responder a A e a B e a C, no material de apoio, uma foto antiga e outra atual da rua onde o senhor Ariosto morou. Compare as imagens com o que é descrito no texto e converse com os colegas sobre o que mudou e o que permaneceu igual. Então, tá aqui a imagem, da Avenida Paulista em 1902 e na atualidade. Então, assim, como a gente não vai poder conversar juntos, vocês conversem aí com o papai, com a mamãe, ou vocês sozinhos discutem, ou você sozinho tem que encontrar aí as diferenças. Se quiser escrever as diferenças numa folha e guardar para eu ler, eu vou ficar muito feliz. Se não, não tem problema.
E aqui na atividade 13 é uma atividade pessoal. Qual é a rua mais antiga da cidade onde se localiza a sua escola? Nada que o Google não resolva, não nos ajude. Aí vocês vão fazer essa pesquisa e pesquisar também uma fotografia antiga da rua e uma atual, vocês já sabem como é, fazer um desenho e explicar as mudanças mais significativas que essa rua que você mora passou, tá bom? Então, ó, essa foi uma atividade. E agora, para finalizar o nosso conteúdo, a gente estudou sobre as ruas e o nome delas. A memória de uma cidade também está preservada no nome das ruas. Muitas vezes, o nome das ruas, assim como fazem os monumentos, homenageiam povos, fatos e personalidades que fizeram parte da história da cidade e de países. No passado, em algumas cidades, o nome de uma rua era dado de acordo com os trabalhos realizados pelos moradores do local. Havia, por exemplo, a Rua dos Sapateiros, a Rua dos Alfaiates, a Rua do Comércio, entre outras. Nas cidades, cada rua recebe um nome, o qual é importante para a localização de um espaço. Há ruas que são nomeadas com número, letra ou em referência a animais, pessoas, lugares, profissões, cores, entre outros. E aí foi pedido para vocês fazerem o nome da rua de vocês e explicar direitinho. E aí tem uma atividade bem legal aqui na C, que é, você sabia que no Brasil há nomes bem diferentes de ruas, como Rua da Via Láctea, Rua Telescópio e Rua Espelho Mágico? Pesquise um nome de rua bem diferente da sua cidade, registre esse nome no caderno e descreva a rua para os colegas. Então, pessoal, nós finalizamos aqui na página 14 o nosso resumo de história. Da página 15 em diante, vocês já podem acompanhar a partir da aula 93, que foi postada no dia 16 de setembro. Então, o resumo de história foram das páginas 2 até a página 14. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo resumo. Tchau!